São inúmeras coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, como os carros, por exemplo, que são extremamente confortáveis, mas é um conforto com muitos gastos, é claro. O legal é que a gente pode ir para qualquer lugar com os carros, desde que você tenha dinheiro para gasolina, pedágios e um furo de pneu inesperado. Falando em carros, nesse tutorial a gente vai modelar este carro 3D aí, ó, usando exatamente o Cinema 4D para isso. Ter um carro de verdade nem sempre é possível, mas uma versão 3D é bem mais fácil. Pra gente começar, a única coisa que você tem que ter aí é o seu Cinema 4D aberto. Ah, não precisa de mais nada? Não precisa de mais nada. Só ele aberto aí, a gente já começa. Na parte de cima, eu vou clicar neste botão azul e você clica comigo. Afinal de contas, você tem que fazer junto aqui. Não me deixa abandonado, hein? Então clica no botão azul aqui, ó. Ou melhor, neste cubo azul e automaticamente é criado... Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Agora sim, é criado este cubo. E a partir do cubo, nós vamos começar a fazer modificações. Aqui do lado, ó, esquerdo, você tem esse botão. Quando você clica nesse botão, você ativa as opções de edição do objeto. Então a gente consegue meio que distorcer esse cubo do jeito que a gente quiser. E eu sei que talvez eu esteja falando sobre coisas e talvez feito coisas que talvez você nem saiba como fazer, né? Como por exemplo, criar um cubo. Então se você não sabe nada e tá pensando, meu Deus, professor, eu não sei nada de Cinema 4D, o que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D. Aí você vai e continua comigo depois, porque as coisas mais básicas eu não vou abordar aqui para não ficar uma coisa muito repetitiva. Afinal, eu já fiz um tutorial explicando as coisas mais básicas. Agora sim, aqui do lado esquerdo, eu vou ficar nessa opção de linhas. Quando a gente cria um objeto e a gente ativa essa opção para ele se transformar em editável, o objeto tem 3 opções para a gente manipular. Ué, mas o que são essas 3 opções? São essas daqui, ó, pontos, linhas ou polígonos. Então se você clicar na opção de pontos, ó, você pode clicar em cima de qualquer pontinho e aí você tem essas setas que aparecem, ó, onde você pode modificar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Se você for nas opções de linha, também, ó, é só clicar em cima de uma linha e você pode manipulá-la. E se você for na opção de polígono, ó, você tem um polígono, que é esse quadradão gigantesco. Então todo objeto 3D, tô falando tudo errado, volta. Todo objeto 3D tem essas 3 opções, pontos, linhas e polígonos. E é a partir dessas opções que nós fazemos modificações. Então aqui, ó, eu vou ficar em linhas e você clica na tela com o botão da direita e coloca essa opção ó, de Loop Path Cut. Aí o que você faz? Clique e arrasta em cima dessa linha, ou essa linha, ou essa linha, tanto faz. Ué, é a mesma coisa? É a mesma coisa para qualquer um dos 3. Então deixa em cima, ó. E você percebe que conforme você arrasta o seu cursor, ele mostra uma linha que ele vai cortar se você simplesmente clicar e soltar. Então mais ou menos no meinho aqui, ó. Clique e solta, ele criou essa nova linha. O que você vai fazer agora é vir nas opções de polígonos. Então clica lá e clica em cima desse aqui, ó, na frente. Peraí, professor, mas como é que eu sei qual que é a frente? Então, acontece o seguinte, ó. Quando você manipula aqui na tela um objeto 3D, nós temos essas 3 setas. Essa verde para cima, essa vermelha que é para a direita e essa azul que é para trás. Ou seja, são as coordenadas mais básicas, né? Se o objeto sobe ou desce, é por aqui que a gente controla, é por essa seta verde. Se o objeto vai para a direita ou para a esquerda, é pela vermelha, ou se ele vai para frente ou para trás. Como essa aqui está apontando para trás, a gente sabe que essa parte aqui, do lado oposto, é a parte de trás do cubo, ou seja, essa é a parte da frente, certo? Então, uma vez que você sabe o que é a frente, do lado esquerdo a gente fica nessa opção de polígonos, e eu vou clicar nesse aqui, ó. Cliquei aqui, ele seleciona esse polígono para mim, e se eu clicar aqui, ó, nesta seta azul e puxar para frente, ele move. Só que eu não quero mover, eu quero criar uma nova área. Ai, mas como é que faz isso? Muito simples, ó. Segura a tecla Ctrl e arrasta por essa seta azul, ó. Então a gente cria uma nova área. E o que a gente vai fazer é a mesma coisa na parte de trás, ó. Então seleciona aqui, segura Ctrl e move por essa seta azul. Então estamos criando aqui a estrutura mais básica da forma deste carrinho. Aproveitando isso, ó, eu vou modelar, ou seja, vou modificar um pouco a estrutura. Então a primeira coisa é, com as opções de linhas, eu vou clicar nessa linha aqui, ó. E aí você percebe que aparece umas setas, mas essas setas elas meio que estão meio bagunçadas, né? Eu queria que ela tivesse uma, por exemplo, que apontasse exatamente
frente para cima. Não tem. Ah, tá vendo? Esse cinema 4D é uma porcaria. Não, calma. O cinema 4D é muito legal. É que a gente tem que ativar uma opção que é esta aqui, ó. Então, quando você clica nela, ele alinha para que essas setas aqui de manipulação se alinhem com as setas de manipulação do mundo 3D. Então, aqui a gente manipula e aqui seria só a referência que a gente tem. Então, fica alinhado certinho. Eu vou pegar por essa seta verde, ó. A gente pode descer um pouquinho e talvez por essa seta azul empurrar um pouco para dentro. Ou talvez para fora. Acho que para fora fica mais legal, ó. Mesma coisa na parte de trás, seleciona essa linha, move um pouco para baixo, move um pouco para fora. E mais uma vez, eu vou vir aqui nas opções de polígonos e clicar na parte de cima. Quando eu faço isso, aparecem as mesmas setas de manipulação. Professor, mas toda hora são essas setas aqui, cara? Então sim, na maioria das vezes quando você vai manipular objetos, são sempre por essas setas, tá? É uma coisa que é padrão, não tem como fugir disso. Então clica na seta verde, ó, e arrasta um pouco para cima, só pra gente deixar um pouco mais estilizado, né? Com a parte do carro ali onde a pessoa vai ficar dentro aqui, mais autona. E na parte superior nós temos opções de manipulação, ou seja, opções para mover, opções para rotacionar e opções para escalonar. Ah, mas o que é escalonar? Escalonar é você aumentar ou diminuir o tamanho. E agora sim, aproveitando que você sabe o que é escalonar, que nada mais é do que aumentar ou diminuir, você vai fazer o seguinte, ó, continua com este polígono selecionado. Ah, mas o meu polígono ficou desselecionado, sem querer. Então o que você faz? Se você tirou a seleção sem querer, ó, é muito simples. Se você está com a ferramenta de seleção, que é, se você clicar em algum local fora, você tira a seleção. Se você clicar em cima, ó, você vai selecionar aquele pedaço. Então clique no de cima e aí você vem nessa opção de escalonar, ou seja, aumentar ou diminuir, e você clica aqui, ó, em qualquer local do lado de fora. Por quê? Porque aparecem esses controladores. Este cubo azul, verde e vermelho. Aqui eu vou clicar do lado de fora porque eu consigo manipular todos de uma vez, ó. Então a gente vai diminuir um pouquinho só para continuar essa estilização maravilhosa. Agora é hora da gente fazer as janelas. Então para isso, ó, continua com a ferramenta de seleção e continua nas opções de polígonos. Eu vou selecionar todos, ó, que tem essa volta aqui na parte da cabine, vamos dizer assim. Eu sei lá como é que é o nome dessas paradas de carro. Então eu clico aqui, ó. Segura a tecla Shift e clica nesse aqui. Rotaciona o objeto e clica nas duas de trás, ó. Então selecionei essas 4 partes. Clicando na tela com o botão da direita, a gente vai nessa opção de Extrude Inner. E aí você pode clicar em cima de qualquer um dos polígonos, clicar e arrastar para diminuir um pouco essa área. Então o Extrude Inner basicamente faz isso. Ele se baseia no tamanho do polígono que a gente já tem, por exemplo, esse aqui, ó. Peraí que era para ser outro desenho. Esse aqui, ó. A gente pegou esse polígono. E com o Extrude Inner a gente consegue reduzir essa área mantendo as mesmas proporções. E do jeito que está aqui, eu vou sem dó e nem piedade pressionar Delete. E a gente acaba jogando fora ali aqueles pedaços, ó. A gente consegue enxergar dentro do carrinho agora. Uma vez feito isso, vamos começar a criar os pequenos acessórios do carro, né? Acho que não entra como acessórios, mas os pequenos detalhes, tipo retrovisores, o farol e assim por diante. Na parte superior, eu vou clicar aqui, ó, neste botãozinho para criar um cubo. Professor, mas você usou esse negócio aqui para criar o carro, cara. Vai criar outro carro agora? Não, calma. É que, na verdade, quando a gente cria objetos, a gente tem os objetos mais básicos para criar coisas a partir deles. Então a gente vai usar o cubo, só que dessa vez não para criar essa estrutura. A gente vai criar uma outra parada. Então para isso, ó, se liga só. Deixa esse cubo 1 selecionado. O cubo 1 é esse novo cubo que apareceu aqui dentro. Tá essa bagunça. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, isso aqui tá horrível. Calma, a gente vai arrumar o cubo primeiro, depois a gente posiciona. Então aqui, ó, seleciona cubo 1 e do lado direito embaixo você vai no painel de Attributes e aqui na aba de Object. Aqui você tem as opções de Size, ó. Tem o Size X, que seria quanto ele vai ter de largura, o Size Y, quanto ele tem de altura e o Size Z, o quanto ele tem na profundidade. Aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Eu vou deixar os valores no X 30, na opção de Y eu vou deixar 20 e na opção de Z eu vou deixar 10. Então se você olhar dentro do carro, nós temos aquele cubinho ali suspenso. O que eu quero fazer é colocar esse cubinho exatamente aqui, ó, desse lado do carro. E para isso, muito fácil, com uma nova ferramenta que veio na versão mais nova aí, ó, do Cinema 4D, que é esta aqui, ó. Na verdade, eu nem sei o nome dessa ferramenta, é isso? O nome dela é Place. O que acontece? Deixa o cubo 1 selecionado, que é esse aqui, e clica nessa ferramenta de Place. Quando você faz isso, ó, se você clicar e arrastar em cima de qualquer parte da superfície, ó, do objeto, ele vai se alinhar e vai posicionar o objeto bem bonitinho ali. Então o que eu vou fazer é posicionar mais ou menos aqui, ó. Pode ser até mais ou menos aqui em cima, ó. Posicionei aqui. E o que acontece é que existem alguns controladores que você pode manipular. Por exemplo, esse aqui, ó. Se você clicar e arrastar nele, você controla o tamanho. E se você clicar e arrastar nesse outro aqui, ó, você controla a rotação. O que acontece
é que nenhum desses dois controladores tem o que eu quero. Ah, tá vendo, professor? Eu sabia que essa ferramenta não era tão boa. Não, calma, ela é legal, só que tem alguns detalhes, por exemplo, aqui do lado. Ó. Então aqui, quando você está com essa ferramenta e a gente acabou de clicar e arrastar até aqui, você tem esta opção chamada Up Direction, que é qual a direção do eixo para cima, no caso, né? Se a gente colocar a opção aqui, ó, de X, ele vai alinhar esse objeto para outros sentidos que a gente queira. Ó. E aí você clica e arrasta de novo, ó, e posiciona. Agora eu acho que combina mais com o retrovisor. Se você quiser assim também de pezinho, ó, pode ser também, você que sabe, mas eu acho que de ladinho combina um pouco mais com o formato que a gente tem de retrovisores. Agora acontece o seguinte, a gente fez o retrovisor do lado aqui direito, só que tá faltando do outro lado aqui, pro lado esquerdo. Então o que a gente vai fazer, ó, seleciona o cubo, clicando em cima dele aqui, pressiona Ctrl+C, Ctrl+V. Com isso a gente acabou de duplicar e a gente tem um novo cubo que está exatamente em cima desse, ó. Ah, então por isso que a gente não enxerga ele? Exatamente, porque como ele está na mesma posição do cubo 1, a gente não consegue visualizar que tem 2. Mas o que a gente pode fazer é muito simples, ó. Seleciona o cubo 2, vem aqui no painel de Attributes, na aba de coordenadas. E aqui a gente tem uma opção que é o PX, que é a posição em X, ou seja, qual alinhamento esse objeto vai ter neste eixo, que é exatamente dessa seta vermelha. Ele está nessa posição aqui, ó, chamada 114, mais ou menos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e mudar o começo para menos. É só colocar o símbolo de menos e pressionar Enter. Quando você faz isso, como se fosse mágica, ele vai para o outro lado aqui, ó, e coloca esse objetinho do outro lado. Por que ele faz isso? Porque o meio do mundo 3D é o ponto zero. Quando você pega um objeto e vai colocando ele cada vez mais para a direita, ele vai somando valores, vai acrescentando. Então, do ponto zero até aqui, ele colocou 114 ponto alguma coisa. E desse ponto que a gente tem do meio para cá, ele colocou menos 114. Então, por isso que ele pegou e colocou um tá com 114 e o outro menos 114. É a diferença entre o ponto zero e aumentar valor e o ponto zero e diminuir valor. Só que aqui você percebe que ele está meio rotacionado, meio errado, né? Ó. Então aqui você tem uma opção, ó, que é esse RB, tá vendo? Se você vir aqui, ó, tem o RB, não se esqueça, estamos no cubo 2, que é esse aqui, ó. Então o RB deles tá com esse aqui, ó, menos 5 alguma coisa. Eu vou tirar o menos e pressionar Enter. Agora ele alinhou, tá certinho, os dois retrovisores, certo? Então são valores opostos. Como a gente colocou o PX, estava com valor de mais, a gente colocou menos. E a rotação, como estava em menos, a gente colocou em mais. Então basicamente a gente inverteu as opções. Continuando, não desista. Eu sei que parece uma parada meio louca e realmente é, mas vai ficar muito legal no final. Confia em mim, hein? A gente vai fazer agora o farol. E para isso, clique e segura no cubo azul e você vai ver que tem vários outros objetos que a gente pode trabalhar, como por exemplo, essa opção de Capsule. Clicando nele, ó, você vai perceber que é criada uma cápsula bem no meio aqui. Ah, professor, mas por que a cápsula é criada no meio, não é criada aqui ou em qualquer outro lugar? Porque acontece o seguinte, não se esqueça que eu acabei de dizer que quando você tem o mundo 3D, você tem o ponto zero, que é o ponto onde todos os valores estão zerados, tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. E quando você cria um objeto, por padrão ele é criado no ponto zero, que é exatamente o meio da tela. E por isso que a cápsula foi criada exatamente aí. O que acontece é que se a gente deixar selecionada essa cápsula, eu queria que ela ficasse isolada, eu não queria enxergar o carro e os retrovisores. Então deixa a cápsula selecionada e clica neste botão aqui, ó. Você clicou e soltou, entra na opção de solo. Ué, professor, mas o que é a opção de solo? A opção de solo nada mais é do que o objeto sozinho. Então a gente consegue enxergar só ele e fica muito mais fácil, não é? Com essa cápsula selecionada, vem aqui, ó, no painel de Attributes e a gente vai na aba de Object. Aqui a gente vai fazer algumas modificações, coisa básica. Por exemplo, mudar isso aqui, ó, que é Rotation Segmentos. Aqui eu vou colocar um valor de 8. Ah, mas por que 8, não 9, não 10? É só um número que eu acho que combina para ele ficar meio quadradão, seguindo mais ou menos a ideia do carro, né? O carro segue aquele tipo de design mais quadrado, bonitinho. Então aqui eu quero também que seja uma coisa mais quadradona, né? Uma coisa mais bicuda, mais pontuda. Legal, feito isso, o que eu vou fazer? Deixa a cápsula selecionada e clica neste botão aqui do lado para ele converter para editável. E aí, se a gente ficar nas opções aqui, ó, das 4 telas, pode ser tanto em front quanto right, que são essas duas, tá? Ou essa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em cima, na parte superior, clicar e segurar nas ferramentas de seleção. E aí tem essa padrão que é Live Selection, mas tem essa aqui, ó, que se chama Rectangle Selection. Com ela, e na opção de polígonos, eu vou clicar aqui embaixo, ó, segurar e arrastar, fazendo uma área de seleção que vai mais ou menos até aqui, ó.
Feito isso, a gente pressiona Delete. Ah, mas você jogou fora, professor. Então, joguei fora porque a gente não precisava. Confia em mim. Não precisava daquela paradinha que tinha embaixo, porque senão ia ficar meio sem sentido. Voltando para essa tela aqui, onde a gente enxerga o objeto inteiro, é hora da gente posicionar esse farol. Mas antes, eu queria dizer que talvez essa coisa aqui de modelar, de selecionar objeto, deletar, fazer essas coisas todas, seja uma coisa que esteja deixando você desesperado ou desesperada. Então, se for o caso, faz o seguinte, clica do lado direito aqui em cima no card para assistir o tutorial de como modelar uma caneca. E eu sei que você vai dizer, não, é sua caneca, que coisa sem graça. Mas é a partir das coisas mais simples que a gente vai adquirindo mais conhecimentos e fazendo coisas que são cada vez mais maravilhosas e evoluídas. Então, faz aí que vai ser muito legal para você aprender as coisas mais básicas, depois você volta para cá. Ou se você não quiser também, não tem problema, mas fica a dica aí de você assistir se você quiser. Muito bem, feito isso, eu vou clicar nesse botão de novo para desativar a opção de solo e agora a gente consegue enxergar todos os objetos. O que eu vou fazer? Com a cápsula selecionada, eu vou ficar nessa opção. Aqui existe uma pequena coisinha meio chata. Quando você ativa um objeto como editável, você percebeu que a gente consegue deletar partes dele, como a gente fez, né? Com o carro ou até mesmo com essa parte aqui que vai ser o farol. E aí, convertendo para editável, a gente tem aquelas três opções: trabalhar em pontos, linhas ou polígonos. Beleza, você já falou isso antes. Então, eu sei que eu já falei isso antes, mas o que acontece é que além dessas três opções, você tem essa. Quando você ativa essa opção, aí você manipula o objeto como uma coisa toda. Você não trabalha mais em pontos, linhas ou polígonos. Se você quiser, você tem essas três opções. Mas quando você quer manipular o objeto como uma coisa só, aí você tem que ficar nessa opçãozinha. E aí, ó, eu vou usar esse botão de novo, que é o botão de place, ficar mais ou menos aqui na frente, ó, e eu clico e arrasto, ó, bem na frente aqui do carro. Só que quando eu faço isso, ó, ele não tá posicionando direito, né? Era para posicionar baseado nessa parte. Então, do lado direito, nós temos as opções aqui, ó, que a gente pode colocar qual que é a direção para cima. E a gente pode vir aqui, ó, e colocar para Y. E aí você clica e arrasta, ó. Agora sim tá no sentido que tá numa direção, né, que faz mais sentido. Então eu vou posicionar em qualquer local e eu posso já clicar aqui, ó, nesse quadradinho e diminuir um pouco, até um tamanho que eu acho que vai ficar bom. Pode ser mais ou menos isso. E a gente clica e arrasta de novo, ó, só para posicionar. Lindo e maravilhoso. Então, o nosso carro ali já tem um farolzinho. E agora o que eu vou fazer é a mesma coisa para o outro lado, igual a gente fez com o retrovisor. Já sabe como é que faz, não sabe? Me diz aí, ó. Muito bem, você acertou. A gente vai duplicar e colocar negativo o valor em X. Então seleciona a cápsula, pressiona Ctrl C, Ctrl V, vai no painel de Attributes, aba de coordenadas e muda o PX para menos. Olha lá. Temos dois faróis já, o nosso carro não está caolho, agora ele tem ali os dois ladinhos funcionando perfeitamente. Uma vez que a gente já fez aqui, né, os nossos faróis, é hora de fazer as rodas, porque senão esse carro ia ficar derrapando aqui na rua, ia ser uma loucura terrível, um cheiro de fumaça. Então vamos fazer as rodas. Na parte superior, clique e segura no cubo azul, e dessa vez não vamos no cubo, não vamos na cápsula, nós vamos na opção de cilindro, aqui do lado, ó. Então clicou, é criado um cilindro bem no meio. Aqui você pode deixar a opção de solo, se você quiser também, só para a gente enxergar só ele, e com ele selecionado aqui em Attributes Object, a gente vai mudar algumas opções, como por exemplo, Height, que é a altura dele, eu vou colocar uns 20. Na opção de Height Segments, eu vou colocar 1. E na opção nossa, falando tudo errado, Rotation Segments, eu vou colocar 8, ó, só para seguir aquela coisa meio durona. Uma pequena observação muito importante, que eu deveria ter feito antes, mas eu acabei esquecendo. Se por algum acaso você não está enxergando essas linhas de construção do objeto, é só você vir aqui em cima na opção de Display e você coloca Grid Shading Lines. O padrão é esse aqui, ó. Grid Shading, né? Que provavelmente é o que deve estar aparecendo para você, mas eu não expliquei isso antes porque realmente eu esqueci e em outros tutoriais eu já falei disso 1 bilhão de vezes, então talvez você já saiba sobre isso, certo? Aqui a gente fez isso, é hora de posicionar. Então, para posicionar, ó, muito simples. A gente vai lá de novo na opção de Place, só que antes eu tenho que sair da opção de solo, porque senão eu não enxergo o carro. Então vai lá, ó, coloca essa opção de Place aqui, e aí eu vou clicar na lateral, ó, segurar e arrastar e posicionar onde eu quero. Essa opção de Place é maravilhosa. Os caras deveriam ter feito isso faz muito tempo. Mas enfim, não fizeram agora. Bom, enfim, antes tarde do que nunca. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho para seguir ali uma linha um pouco mais cartoon, né, ó. Um pouco menorzinha, acho que fica mais charmosinho o carrinho, ó. Se você quiser, você pode colocar uma roda gigantesca também. Aí é com você, é questão de design. Outra coisa, aqui você viu como a gente pode colocar essas rodas, né? Não só as rodas, mas a gente fez isso com o retrovisor e com a lanterna, não, desculpa, o farol, de duplicar e inverter a posição em X.
Aqui, na verdade, o que a gente quer fazer não é exatamente isso, né? Eu quero duplicar essa roda e colocar do lado direito. Ah, então a gente duplica e inverte aqui o valor também. Não, nem sempre, porque aí pode ser que não fique certinho. Então o que eu vou fazer? Ó, ainda com a ferramenta lá de Place, que é essa aqui que a gente está usando, eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar na superfície do objeto. Quando eu faço isso, ó, ele duplica o último objeto que a gente tinha. E eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Posicionei, é hora de duplicar. E agora, para ficar mais fácil, ao invés de você vir aqui, selecionar essa roda, duplica, põe do outro lado. Depois essa roda, duplica, põe desse. Ai, que perda de tempo terrível. Então você vai fazer o seguinte, ó. Seleciona aqui o cilindro, que é a nossa primeira roda que a gente fez, segura a tecla Ctrl e clica no Instance Cylinder. Professor, mas o que é esse instance? Esse instance é uma cópia exata, que no caso é isso aqui, tá? Esse é o instance. É uma cópia exata do nosso cilindro. Então, por exemplo, se você selecionar o cilindro, ó, e você fizer qualquer modificação nele aqui, ó, de tamanho, né, de espessura, o outro também vai ser exatamente igual, porque ele é um instance, é uma cópia instanciada, ou seja, idêntica. Então, uma vez que eu expliquei isso, vamos continuar. Seleciona o cilindro, ó, segura Ctrl e clica na instância. E aí você vai pressionar Alt G. Mas o que é o Alt G? O Alt G é a mesma coisa que você vir aqui em cima, ó, em Object, e você coloca a opção de Group Object, que é para você agrupar, ou seja, agora você tem um objeto que se chama objeto nulo, e com ele selecionado e a opção, por exemplo, de movimentação, ó, você pode mover os dois juntos, ou rotacionar os dois juntos se você quiser aqui, ó. As opções são inúmeras. Muito bem, uma vez que você entendeu isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o objeto nulo, deixa selecionado, vem na parte de cima, clique e segura nessa opção aqui, ó. Quando você faz isso, o que acontece, ó, é que você tem opções como Instance, que é exatamente uma cópia instanciada, que eu já expliquei o que é uma cópia exatamente igual. Então, quando você clica aqui, ó, é criado um novo objeto que se chama Null Instance, ou seja, é uma cópia do nulo. Se você abrir as opções do nulo, você vai ver que dentro dele nós temos o cilindro, que é essa primeira roda, e também esse Instance Cylinder, que é este aqui. Quando eu fiz a cópia dele, eu tenho esse Null Instance, que na verdade ele está na mesma posição exata do nulo que a gente tinha criado antes, quando a gente foi em Objects, Group Objects. Espero que você não tenha esquecido do que a gente fez, pelo amor de Deus. E agora, ó, eu vou selecionar esse Null Instance, a gente vem aqui embaixo, ó, nas opções de Attributes e na opção de Coordenadas. E é só inverter, ó, a posição em X de novo. Pressiona menos e dá um Enter. Se você virar para o outro lado, agora o nosso carrinho tem rodas dos dois lados, ó. Por último, mas não menos importante, é hora da gente fazer um banco. Na verdade, por último não, desculpa. A gente tem que fazer outras duas coisas, que na verdade é o banco e o volante, mas por antepenúltimo, ou seja, tá quase terminando, tá? Não me abandona não, desiste não. Vou fazer o seguinte, ó, na parte de cima, eu vou clicar no cubo azul para criar um cubo. Você já sabe para que serve isso, e eu também vou ativar as opções de solo, ó. Então deixa o cubo selecionado, ativa solo, que a gente trabalha só nele, senão seria uma loucura. Aqui, deixando ele selecionado, a gente vai em Attributes, Object, que você sabe que já manipula algumas opções dele, como por exemplo, largura, altura e profundidade. E eu vou colocar o valor aqui, ó, de X para 130, o Y eu vou colocar 160 e o size Z eu vou colocar 15. A ideia é, eu vou pegar essa forma aqui, ó, eu vou fazer basicamente isso. Eu vou criar um corte, puxar uma partezinha aqui na frente, ó, que vai tipo emendar aqui, e vai ser mais ou menos isso. É claro que esse desenho está horrível, minha professora de educação artística provavelmente queria me matar se ela visse isso, mas é só para exemplificar aqui a ideia, tá certo? Feito isso, ó, uma vez que a gente mudou essa estrutura, eu vou clicar neste botão que vai transformar aqui em editável. E agora, ó, a gente vai vir nas opções de linhas, clica lá, clica na tela com o botão da direita e coloca a opção aqui, ó, de Loop Path Cut. É a mesma coisa que a gente fez no outro lá, a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer é que muitas coisas que a gente aprende num programa 3D, a gente repete várias vezes. A diferença é a aplicação, né? Uma vez é para você fazer um carro, outra um banco, outro um foguete, outro, enfim, várias coisas. Mas as ferramentas são as mesmas. Então aqui, ó, eu vou clicar em qualquer uma dessas linhas que a gente tem aqui, ó, essa ou essa, clique e arrasta, ó. Você pode posicionar mais ou menos na parte de baixo. Feito isso, eu vou vir nas opções de polígonos e com a ferramenta de seleção ali, ó, clique e segura, nós temos Live Selection. Eu vou clicar nessa base aqui, segurar Ctrl e arrastar pela seta azul, ó. Então a gente acabou de criar o assento, ou seja, não dá só para você encostar no banco, porque senão não é um banco, né? Tem que ter o assento e o encosto. Do jeito que tá aqui, eu acho que vai ficar meio desconfortável sentar nessa parada, porque tá reto demais, né? Geralmente os carros têm o banco um pouquinho inclinado.
Então o que a gente vai fazer, ó, eu vou ficar nas 4 telas e eu vou visualizar aqui, ó, pela opção de Right. Se você quiser, você pode até ampliar, ó, para ficar mais perto. E agora, ó, eu vou fazer o seguinte, vamos nas opções de pontos e aqui em cima, não mais Live Selection. A gente muda para Rectangle Selection. E aí, ó, eu vou clicar e arrastar para selecionar os 2 pontos de cima. Mas se você for ver, na verdade, não são os 2 pontos de cima, são os 4 pontos. Mas 4 pontos? Como assim? É porque você tem 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. E quando a gente fica nas opções de lado e a gente usa a ferramenta de retângulo, ele seleciona tudo que está neste ângulo de visão, ou seja, tanto os pontos que estão para este lado do banco, quanto os pontos que estão para aquele outro lado. E agora, ó, muito simples, vem aqui, ó, seleciona a ferramenta de movimentação e move aqui, ó, clicando tanto na seta azul quanto na seta verde ou nessa setona vermelha também, ó, e move um pouco para trás só para nossa, falando tudo errado, volta, só para criar essa sensação de rotação. Ainda com esses pontinhos selecionados, a gente pode vir na opção de rotação mesmo, ó, e você clica do lado de fora aqui na tela, ó, segura e arrasta e ele gira esses pontos. Então fica uma coisa mais, como é que eu posso dizer, anatômica, mais organizada, mais inclinada. Chame como você quiser. Uma vez feito isso, ó, eu vou voltar aqui para essa telinha onde a gente consegue enxergar e desativar a opção de solo. E aí, vindo na opção de manipular o objeto inteiro, ó, a gente pode subir um pouco esse banco, talvez, e talvez colocar até um pouquinho para trás. Se você quiser, ó, com a ferramenta de aumentar ou diminuir, né, de escalonar, você pode diminuir um pouco aqui pelo quadradinho vermelho, ó. Então clique e arrasta só para deixar o banco talvez um pouco mais fino. Este carro foi feito para uma única pessoa, certo? Não são para duas. Se você quiser 2 pessoas, você pode diminuir, talvez colocar um pouco para o lado, ó, e duplicar esse banco. Mas eu não sei, eu acho que um banquinho aqui, eu acho que ficou mais interessante do que trabalhar com 2 bancos. Enfim, cada um faça o carro que quiser. Se você não gostar de dizer, Nossa, que porcaria de carro, não tem nem outro banco. beleza, faz outro banco aí, não tem problema não. E agora sim, por último, a gente vai criar o volante. Então na parte de cima aqui, ó, eu vou clicar e segurar no cubo azul e a gente vai em Cylinder. Na verdade, dá para ser tanto Cylinder, mas vamos primeiro nesse aqui, ó, que é o... cadê? Aqui, ó, Torus. O Torus é tipo uma rosquinha, né? Um donut. E aí eu vou ativar a opção de solo para a gente conseguir enxergar, né? Sem aquela loucura de um monte de coisa na tela. Aqui, com o Torus selecionado, vai em Attributes Object. E aqui a gente vai mudar o seguinte, ó. Essa opção de Ring Radius, eu vou colocar 40. A opção de Ring Segments, 8. Então ele vai ter menos segmentos ali, menos divisões, né? Na parte do giro ali do donut. No Pipe Radius, eu vou colocar 8. E na última opção a gente vai colocar 4, que é o Pipe Segments, ou seja, eu ainda tenho, né, o mesmo, como é que eu posso dizer, a mesma forma, só que ela é mais quadradona, mais pontuda, para seguir a mesma ideia do que a gente tem no carro, que são elementos bem marcantes. Uma vez feito isso, ó, a gente já tem praticamente a estrutura básica do volante. O que a gente tem que fazer agora é uma área por onde ele vai ficar preso, como se fosse uma parada assim, ó. Tipo como se fosse um cilindro aqui e algumas conexões que vão ficar aqui para a gente conseguir, né, ter o apoio para girar esse volante. Porque só colocar isso ali vai ficar tipo um disco voador voando que não faz sentido nenhum. Então tem que ter uma parte onde ele está presa. Então para isso, você vem na parte superior, ó, clique e segura no cubo azul e agora sim coloca Cylinder. O que acontece é que esse Cylinder está meio grande demais. Então vem aqui, ó, deixa ele selecionado e aqui embaixo vai em Attributes, Object. Nossa, mas toda hora esse caminho, professor. Então, toda hora porque a parte mais básica da estrutura de um objeto realmente é nesta aba de Object, onde você modifica o próprio objeto. Então aqui nós temos algumas opções, ó, como Radius, que eu vou colocar 5, essa opção de Height, que é a altura, eu vou colocar 100, a opção de Height Segments, que é a divisão na altura, ó, eu vou colocar só 1, certo? Eu não quero nenhuma divisão aqui. E na opção que a gente tem Rotation Segments, eu vou colocar 8, para deixar ali 8 ladinhos em todo o giro dele, ó. Uma vez feito isso, visualizando de lado, por exemplo, ou de frente, tanto faz, eu vou descer o máximo que puder, ó, mas deixando um pouquinho da parte superior passando do volante, ó. Então deixa mais ou menos aqui. Voltando para as 4 telas, é hora de fazer algumas modificações, que a gente vai criar ali algumas divisões. Então a primeira coisa, eu vou ativar como editável. Pelo amor de Deus, cuidado, a gente está no cilindro, não estamos no nosso Torus, beleza? Então deixa no cilindro, ativa a opção ali, ó, de editável, volta aqui para as opções, pode ser de frente ou de lado, tanto faz, ó. Eu vou ficar na opção de linhas, eu vou clicar em cima com o botão da direita, Loop Path Cut, que você já está cansado de saber para que serve, porque a gente já usou essa aqui umas 2 vezes nesse tutorial e estamos usando de novo. Então aqui, ó, clique em qualquer linha, segure e arrasta, ó. Não deixa no meio não, ó, deixa um pouquinho mais para baixo, mas também não deixa na base do volante, mais ou menos aqui, ó. Mesma coisa em cima, ó.
Clica, segura e arrasta, não deixa no topo, deixa mais ou menos aqui. Então a gente está deixando um pouco de sobra, né, ó, nesse espaço aqui e nesse espaço aqui também. Feito isso, volta para as 4 telas, fica na opção de polígonos e volta lá em cima para a opção de Live Selection. E aí, ó, eu vou selecionar o seguinte, um sim, um não. Um sim, um não? Do que você está falando? Eu estou falando do giro, ó. Tem o giro da circunferência, então a gente vai selecionar um polígono sim, um polígono não, um polígono sim, até fazer o giro inteiro. E antes que você diga, nossa, professor, isso aqui deve ser muito chato. Não é muito chato, porque só tem 8 lados, lembra quando a gente criou? Então você vai selecionar só 4 polígonos, pelo amor de Deus. Pensa positivo. Então clica aqui em cima de um, ó, segura a tecla Shift, clica no outro, continua girando, ó, segura Shift, clica nesse aqui, gira de novo, clica neste aqui. Beleza, eu selecionei os 4. Agora eu vou clicar na tela com o botão da direita e vamos usar uma coisa que a gente não usou antes, que é esse Extrude. O Extrude, ó, você pode clicar em cima de qualquer um dos polígonos, clicar e arrastar. E olha só o que ele faz, ó. Ele vai criar um tipo de conexão. Na verdade, ele está puxando partes, né? Essa conexão, na verdade, ela não existe. É só uma coisinha para a gente fingir que existe, ó. Então eu estico aqui o máximo que der até ele passar para dentro da área do volante. Feito isso, a gente volta para essa opção. Nossa, era para ser uma seta isso, ó. Para essa opção aqui, onde a gente pode manipular o objeto inteiro. O que acontece é que o cilindro é esse aqui e o nosso torus é essa parte de cima e eles são objetos separados. Se você quiser transformar os dois em um objeto só, você pode selecionar o cilindro, segurar Ctrl ou selecionar o torus, clicar sobre qualquer um deles com o botão da direita e você coloca isso aqui, ó, Connect Objects plus Delete. Ele vai transformar os dois em um objeto só. E aqui tá meio difícil porque tem coisa demais, não é? Então eu vou clicar 2 vezes, ó, no nome desse cilindro e eu vou colocar o nome de volante. Aí a gente sabe que esse objetinho aqui é sempre o volantinho. Sai das opções de solo, fica na opção de lado aqui do carro, ó, e a gente pode usar a ferramenta de movimentação para posicionar onde a gente quiser, mais ou menos aqui, e a ferramenta de rotação para girar, ó, tanto clicando do lado de fora e arrastando, quanto clicando aqui, ó, nesta linha vermelha. Pode ser mais ou menos isso, ó. Com movimentação de novo, ó, eu posso posicionar mais ou menos para cá. E visualizando aqui, a gente olha para ver se está legal, se a posição dele. Talvez um pouquinho mais para baixo, porque o volante está aparecendo aqui, né? Então você pode vir, ó, com a ferramenta de movimentação e descer um pouco, talvez, ó, por essa seta azul. E aí tá ótimo. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, mas esse banco aqui tá flutuando, cara, não tem base, e isso aqui tá ali dentro também. Então, é porque na verdade, quando a gente faz qualquer coisa, tanto para 3D quanto design, a gente tem que ter um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Como que a gente quer mostrar esse objeto? A gente vai mostrar de longe, vai mostrar de perto, a gente vai mostrar ou não os detalhes. Nesse caso, o carro não precisa desses detalhes internos, porque o legal seria você usar ele numa animação assim um pouco mais longe. Aí funciona perfeitamente. Agora, se você quiser continuar acrescentando milhões de detalhes aqui, é com você. Eu vou parar, mas eu só vou acrescentar mais um último detalhe, que é o seguinte, ó. Aqui, eu vou selecionar todos os objetos. Então, você pode clicar aqui na área de baixo, ó, segurar e arrastar para selecionar todos. Aí você vai em Object, Group Objects. Mas você não falou que é o atalho aqui, ó, Alt G? Então, mas você pode usar o atalho também se você quiser, ou ir pelo painel, é a mesma coisa. Eu tô indo pelo painel só para a gente seguir aqui junto visualmente, porque às vezes os atalhos eles atrapalham um pouquinho uma aula que a gente está dando ou um tutorial. Feito isso, nós temos esse nulo. Dentro dele, ó, se você clicar, tem todos os objetos. Aqui eu vou fazer o seguinte, na parte superior você clica e segura neste botão roxo e a gente vai ter essa opção chamada Bevel. Aqui não aconteceu nada, eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que coisa terrível, você manda a gente fazer as coisas aqui e não aconteceu nada. Então, calma, você vai fazer o seguinte, ó, pega o Bevel e arrasta para dentro do nulo, mas antes, ó, abre as opções do nulo e joga ele aqui, ó, embaixo. Ou seja, se você deixar ele lá embaixo, pode ser que a função não funcione muito bem. Então, deixa acima de todos os objetos, porque aí funciona melhor. O Bevel, o que ele faz? Ele pega os cantos do objeto, ó, e consegue criar um tipo de espaçamento. É como se ele pegasse uma linha e criasse 2 linhas, por exemplo. Com o Bevel selecionado aqui embaixo, ó, nessa aba o painel de Attributes, desculpa, aba painel, mesma coisa. Nesse painel de Attributes nós temos algumas opções. Aqui, por exemplo, eu tenho o Offset. Ó. O Offset, se você clicar e arrastar, ó, ele vai criar mais ou menos detalhe nessa área. Aqui eu acho que um Offset de 2 tá ótimo. E nesse Subdivision, ó, é a quantidade de divisões que ele vai fazer. Então, se você mudar aqui, ó, de Display para Grid Shading, você percebe, ó, que ele já deixa um pouco mais suave. Se você colocar uma única, ou melhor, 0 divisões, ó, fica bem marcado. Então, eu acho que aqui 2 tá legal. Ele deixa levemente arredondado.
Só tem mais um problema que tá me irritando muito aqui, ó, que é a lateral do carro. Se você for ver, ó, essa lateral era para ser lisinha, retinha, mas parece que esse carro bateu em outro e afundou aqui, ó. Tem um risco aqui, tem outro risco aqui. Então o que você faz? Aqui no Bevel ainda, você vai vir nessa aba de Topology, onde você tem Metering. Nesse Metering, ao invés de Default, você coloca Uniform. Agora sim, ó. Então ele consegue seguir o alinhamento dos polígonos e manter liso, sem ser aquela maluquice ali de deixar com aquela lataria toda amassada. E aqui eu fico muito feliz em dizer que a gente terminou nosso carrinho. Ficou lindo e maravilhoso nesse estilinho mais infantil que eu adoro. Espero que você tenha gostado também. E aproveitando, deixa eu te falar uma outra parada. Eu já fiz um outro tutorial de como você pode criar e iluminar uma cena no cinema 4D. Nesse tutorial a gente usa o Octane Render, que é basicamente um plugin que cria uma imagem extremamente realista e maravilhosa. E você pode usar os conhecimentos desse tutorial aí, dessa cena, neste carrinho, para aplicar as cores, a iluminação e deixar ele lindamente maravilhoso para você postar na sua rede social. Então, se você quiser, clica do lado direito aí no card e assiste o tutorial de como criar e iluminar uma cena no cinema 4D. Você está sedento por conhecimento, querendo aprender mais sobre o cinema 4D? Eu espero que sim. Então vai na descrição do vídeo sem você pensar duas vezes, porque lá tem o link do meu curso online de cinema 4D. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais do cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo que é essencial. Logo depois vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformação e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer este projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Eu sei que você deve estar preocupado pensando: peraí, mas eu tenho que saber alguma coisa do cinema 4D? Claro que não, esse curso é exatamente para quem não sabe nada de cinema 4D, porque a gente começa do zero. E esse curso também é para você que até sabe um pouco do cinema 4D, mas você quer aprimorar os seus conhecimentos e aprender mais coisas. Você já sabe, o link do curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Não vai embora, calma, não vai embora ainda, pelo menos não antes de você clicar em um desses tutoriais aqui do lado, que eu já deixei aqui pra você bonitinho e eu preparei com tanto carinho pra você assistir pelo menos um deles. Clique em pelo menos um, por favor. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.